Olá, meus alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a essa que é a nossa quarta e última aula de Direito e Legislação. Tudo bem com vocês? Estão todos bem? Pessoal, desejando já, desde agora, que todos tenham estudado e estejam rendendo bem com a nossa disciplina. Na aula passada, vocês se lembram, nós trabalhamos principalmente sobre a temática Poderes do Estado. Abordamos os principais tópicos, não é? Aqueles que de fato merecem destaque em relação à estrutura de poder que o nosso país apresenta. Explicitamos sobre as características essenciais do governo brasileiro. Tratamos em outro momento, de uma maneira bem objetiva, sobre os principais destaques que se relacionam às fases que permeiam a lei. Então vocês vão se lembrar que falamos sobre vigência, sobre validade, sobre a eficácia das normas, dentre outras situações, e mais ao final nós tratamos, consideramos sobre as técnicas de integração da norma e suas diferenças em relação às formas de adequação da norma jurídica ao caso concreto. Então, meus caros, feito esse breve resumo, eu passo a tratar com vocês na aula de hoje, retomando inclusive os estudos sobre direito civil que iniciamos na aula passada, sobre mais noções, maiores informações sobre o direito civil. Pessoal, em primeiro lugar, vamos relembrar o que eu disse na aula passada? Vocês se recordam quando eu expressei para vocês que o direito civil é um ramo do direito essencial às relações particulares? Que os particulares são atendidos pelo direito civil? Ou seja, eu ali quis demonstrar para vocês que o direito civil é aquele ramo jurídico que disciplina diretamente as situações que envolvem as pessoas. Então, não nos é difícil pensar que não se consegue entender o direito, nem quem é o titular de um direito, sem conhecermos um conceito real sobre pessoas. Então, para ilustrar o direito civil, vocês podem considerar que pessoa é, de acordo com o slide. Confiram aí. Todo ente dotado de personalidade para o direito, isto é, tem aptidão para ser titular de direito subjetivo. Perceberam? Então, direito subjetivo é o que caracteriza a pessoa, porque todo direito pressupõe um titular. Não há direito sem aquele que vai usufruir do direito. Pessoa, consequentemente, é o ser a que se reconhece com aptidão legal para ser sujeito de direitos. E por que sujeito de direitos, pessoal? Porque toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Pessoal, vejam o conceito de pessoa como ele é muito abrangente, muito voltado à aptidão. Então, como é que essa aptidão, essa capacidade, referem-se no nosso ordenamento? Percebam que o próprio conceito diz a capacidade de adquirir direitos e obrigações. E esse dom, podemos considerar assim, confere a ele a chamada personalidade jurídica. Ou seja, toda pessoa, física ou jurídica, possui personalidade jurídica, que logicamente é o elemento que possibilita a essa pessoa, a esse sujeito, ser um atuante, ser um ator principal das relações jurídicas. No que se refere à pessoa física, quais seriam, pessoal, os traços, os requisitos de aquisição ou extinção dessa personalidade? Então, como aferir a aquisição e extinção da personalidade da pessoa física? A próxima tela nos responde a essa pergunta. Percebam bem, pessoal, a aquisição da personalidade acontece à nossa esquerda aí, de acordo com o nascimento com vida. Isso é uma questão bastante importante. Você irá enfrentar o tema, lembrando-se, olha, a personalidade é adquirida pela pessoa a partir do nascimento dela com vida. Isso é conhecido pelos estudiosos, é dado pelos estudiosos com o nome de teoria natalista. Num outro aspecto, o artigo 2º do nosso Código Civil de 2002 estabelece que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Então já tratamos sobre isso.
mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Ou seja, meus caros, há uma enorme discussão, inclusive discussão em tribunais superiores, sobre os direitos não apenas de quem vem ao mundo com vida, mas do próprio embrião, da criança enquanto gerada no ventre materno. O direito precisa alcançar este que não veio ao mundo, mas já possui o elemento vida assim considerado. E por outro lado, o registro da pessoa natural no cartório de registro de pessoas naturais não faz nascer a personalidade jurídica do indivíduo, apenas declara, dá publicidade ao ato, ou seja, o cartório de registro civil não é aquele que cria a personalidade jurídica, ele apenas ali, num aspecto de fato de publicidade, declara a validade do ato. A extinção da personalidade, meus caros, ou seja, o fim da personalidade, claro, se dá mediante toda a documentação respectiva com o óbito daquela pessoa, com o óbito daquele titular. E por falar, pessoal, nos requisitos de personalidade, um grande entrave que nós observamos no aprendizado dos alunos, espero que vocês não estejam criando essa confusão, acontece quando os alunos, quando vocês, confundem os conceitos de personalidade e capacidade para realizar os atos da vida civil. Então, bastante cuidado. Personalidade é um certo instituto. Capacidade de direito, capacidade de fato, é um instituto completamente diferente, que atua, neste caso, pessoal, como desdobramento da personalidade. Então, percebam, a personalidade consiste no atributo que todos nós temos, todas as pessoas possuem, de estarem aptas, prontas, para adquirirem direitos e obrigações. A capacidade, por outro lado, ela é medida pela extensão da personalidade. Então ela é um desdobramento, ela é uma continuação. Duas são as espécies, pessoal, de capacidade. A capacidade de direito, não importa a idade da pessoa, todos têm a capacidade de direito, desde que nasçam com vida, evidentemente. E a capacidade de fato, que corresponde à capacidade de exercer os direitos por si mesma. Então, em resumo, a capacidade de direito refere-se à aquisição de direitos, que surge do que, gente? Do nascimento com vida. Ainda que ela venha a falecer minutos depois, ela já será detentora de alguns direitos e não pode ser recusada. Então, os loucos, os recém-nascidos possuem tal capacidade. A capacidade de fato, por outro prisma, refere-se à aptidão para exercer os atos da vida civil. E aí, para tanto, leva-se em conta uma série de requisitos subjetivos, o discernimento daquela pessoa, a prudência, o juízo, os atos ilícitos ou prejudiciais envolvidos, dentre outras circunstâncias. Então, para que a pessoa se case, para que a pessoa estude, para que a pessoa seja emancipada, ela precisa, evidentemente, para que ela atue em processos, ela precisa, claro, obedecer a certos requisitos, que são, na verdade, autorizadores ou não da sua capacidade. E nos casos em que as pessoas possuem ambas as capacidades, então, a pessoa possui a capacidade de direito e a pessoa possui a capacidade de fato. Como nós elucidamos a questão? É bastante simples, pessoal. As pessoas que possuem a capacidade de direito e a capacidade de fato simultaneamente são detentoras da chamada capacidade plena, da capacidade total para exercer atos. Aqueles que, por outro prisma, não possuem a capacidade de fato são qualificados de incapazes, ou seja, claro, possuem uma capacidade limitada. Então, para conceituar, capacidade limitada é a restrição legal ao exercício de atos da vida civil. A capacidade limitada, nesse caso, acontecerá onde o cidadão não consegue exercer totalmente ou a maior parte dos atos que gostaria. Então, a grande doutrina civil brasileira
e o próprio Código Civil dividem essa capacidade limitada em relativa por um lado e absoluta por outro. Vamos mais além, pessoal. Capacidade relativa e capacidade absoluta das pessoas. Como conceituá-las? Vamos juntos. Enquanto a capacidade relativa resulta na impossibilidade parcial de que aquela pessoa realize atos da vida civil, ou seja, existem regras para tanto, e se esses atos, forem praticados pelos relativamente incapazes, podem ser considerados atos nulos. Então percebam isso. Tais atos praticados por essas pessoas podem ser considerados nulos. Não quer dizer que serão considerados nulos. Isso no direito, anotem essa situação, recebe o nome de ato anulável. Então, o ato não é imediatamente nulo, ele pode ser anulado. A capacidade absoluta, por sua vez, incide na proibição dos atos da vida civil, na total proibição, porque tais atos, se forem praticados por pessoas absolutamente incapazes, são nulos de pleno direito. O ato é nulo, não possui efeito nenhum, não gera efeito, mesmo que ele não seja contestado. E por quê, Rodrigo? Porque ele já nasce viciado, ele já nasce nulo desde a sua origem. Dito isso, pessoal, feitas essas separações entre conceitos, eu quero tratar sobre a pessoa jurídica nesse momento. Então, a pessoa física, você acompanhou, possui todas essas particularidades. E a pessoa jurídica? Como podemos entendê-la em nosso sistema jurídico? Acompanhe o conceito na próxima tela. Meus caros, verifiquem que a pessoa jurídica é o ente criado por lei como sujeito de direitos e deveres, ou seja, pessoa jurídica é dotada de vida própria, reconhecida por lei com aptidão para exercer direito e contrair obrigações. Pessoas jurídicas são entes, são entidades, às quais a lei, vejam o destaque em vermelho, a lei empresta personalidade. Como acabei de frisar, ela pode exercer direitos e precisa cumprir obrigações, capacitando-as a serem sujeitos de direitos e obrigações, ou seja, a pessoa jurídica possui personalidade própria, distinta da jurídica de todos os membros. No caso, a pessoa natural. Então, a pessoa jurídica não se confunde com a natural, cada qual com as suas atribuições. E todas elas, é claro, compondo a sociedade. Como a pessoa jurídica, pessoal, é uma criação legal que tem por objetivo atuar de maneira semelhante com a pessoa natural, naquilo que for compatível, é claro, com ela, não são incompatíveis em vários aspectos, vocês precisam raciocinar que, uma vez constituída a pessoa jurídica, ela obtém capacidade imediata, tanto para tornar-se um sujeito de direito, que é a capacidade de fato, quanto para exercer direitos e contrair obrigações, né, que são resumidas na capacidade de direito. Então, de acordo com a primeira tela, quando nós conferimos a pessoa física e sua aquisição e extinção, notem na próxima tela como se configura a aquisição e a extinção de uma personalidade jurídica. Confiram. Vejam bem, pessoal, a aquisição de uma personalidade jurídica, eu vou colocar num português mais claro, a abertura de uma empresa, de um CNPJ, não apenas empresa, qualquer pessoa jurídica, uma associação, uma sociedade, né, que seja vinculada a fins lucrativos, como ela é adquirida, como ela adquire personalidade, como ela cria vida no nosso ordenamento? Através do registro dos seus atos constitutivos, que, por meio do contrato social ou estatuto, no órgão competente, que, claro, será o cartório de registro civil de pessoas jurídicas ou também a nossa junta comercial que cada estado possui. Por outro lado, a personalidade é extinta, então a pessoa jurídica
encontra o seu fim através da dissolução, que constitui-se num conjunto de atos visando a extinção da pessoa jurídica. Dentre outros exemplos que eu poderia citar para vocês, a falência. O pedido de falência, claro, demonstra que aquela personalidade jurídica não mais existirá. Muito bem, pessoal, com essas breves, porém sólidas explicações, eu encerro com vocês as abordagens que eu gostaria de fazer sobre direito civil. Evidentemente que eu não esgoto aqui tudo aquilo que o caderno didático contempla, não é o caderno muito mais completo, eu tenho menos tempo aqui com vocês, no caderno vocês terão maiores detalhes sobre cada tema. Virando a página completamente, pessoal, eu faço uma ponte para noções de direito do trabalho. Então, como eu defino com vocês o direito do trabalho? O direito do trabalho, meus caros, é uma ciência do direito que tem por objetivo as normas, as instituições jurídicas e os importantíssimos princípios que disciplinam as relações de trabalho subordinado, relações de emprego, determinando os sujeitos e as organizações que se destinam a proteger este trabalho, tanto na estrutura quanto na sua atividade. No que se refere ao conceito de trabalho, é todo o esforço físico ou intelectual que vai caminhar para a produção, enquanto que o emprego nada mais é do que o trabalho subordinado, não eventual, sob dependência e remuneração. Vínculo empregatício ocorre quando o empregado presta serviços ao empregador, o empregado pessoa física, o empregador pessoa física ou jurídica, de forma sempre pessoal, não eventual, subordinada e mediante pagamento de salário. Vale frisar para vocês que o pagamento de salário denomina-se numa palavra jurídica, num jargão jurídico, do chamado princípio da onerosidade, que também é um dos elementos da relação de emprego. Falemos então, pessoal, sobre cada um destes elementos. Então, como a relação de emprego acontece? Acompanhem a tela a seguir. Pessoal, o princípio da pessoa física mostra que o empregado é sempre uma pessoa natural ou física. Então, é claro, não existe empregado, por onde quer que você vá, que seja pessoa jurídica. O empregado é sempre pessoa física. O princípio da pessoalidade nos diz que o empregado não pode deixar de comparecer ao trabalho e mandar outra pessoa. É o terceiro alheio à relação contratual. Claro que não, se eu contrato você, é você que eu quero que compareça e execute as atividades. É apenas o empregado, claro que pode, pessoalmente prestar o serviço. A não eventualidade, pessoal, consiste no seguinte: a prestação de serviço, ela precisa ser habitual, permanente, com certa frequência, continuamente, não é? Então, a pessoa que vai à sua casa fazer uma limpeza, por exemplo, uma vez por semana, ela não apresenta o requisito de continuidade, de permanência, ok? Então, não pode ser considerada uma empregada. O empregado, né, ele é tido como não eventual, não pode ser de vez em quando o cumprimento da atividade. A subordinação, por sua vez, diz que o empregador possui o poder de direção. Então, consiste no poder de organizar, controlar, disciplinar atividades do empregado. Claro, o empregado é um trabalhador subordinado, ele precisa cumprir ordens deste empregador. E a onerosidade, segundo a qual o empregado deve receber o que, pessoal? Salário. Salário pela prestação de serviço. Isso quer dizer que o contrato de trabalho, logicamente, não é gratuito, mas sim oneroso. Ao final da tela, pessoal, vocês podem conferir, eu faço uma consideração sobre o princípio da alteridade, que vocês não podem esquecer dele. Alteridade, meus caros, acontece quando o empregador não pode, ele não deve fazer isso, de forma nenhuma, atribuir o fracasso de suas atividades empresariais ao empregado. Por exemplo, demitindo sem justa causa ou cortando o seu salário porque ele está em crise financeira. Isso é uma alteridade, ela não admite. Ele é um princípio que protege a figura do trabalhador,
que não está ali no trabalho para responder pelos insucessos da empresa. Ora, quem responde pelo fracasso de uma empresa é o seu dono, é o seu gerente, que pode acontecer de, em muitos casos, o empresário querer reduzir salários, cortar o benefício de férias, cortar uma parte do 13º, porque ele está em crise financeira, a empresa está prestes a fechar. Negativo, negativo. O empregador precisa observar a teoria do risco empresarial e jamais penalizar o empregado pelas suas dificuldades. Esse é o princípio da alteridade na relação de emprego. Meus caros, e o outro lado da moeda, o empregador? Então, a larga doutrina trabalhista diz, e o próprio código, a própria consolidação das leis do trabalho, nos mostram que o empregador é toda pessoa física ou jurídica que contrata o empregado, pessoa física, para realizar uma prestação de serviço. O artigo 2º da CLT ele é tão completo que ele ainda diz que o empregador é a empresa individual ou coletiva que assumindo, lembram? Assumindo os riscos da atividade econômica, então princípio da alteridade, ele admite, contrata, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Então vejam como esse conceito traz as regras de alteridade, não eventualidade, onerosidade e subordinação. O empresário, meus caros, é um gênero de duas espécies. Ou ele é individual, personificado na sua pessoa física, claro, ou ele assume áreas de coletividade, como, por exemplo, quando uma sociedade é aberta, sociedade anônima, sociedade limitada, dentre outras. Outra consideração importante, a lei nos traz aquelas pessoas que especialmente são equiparadas ao empregador. Então, quem são eles? Alguns exemplos, os profissionais liberais, então o advogado, o médico, ele é um empregador, as instituições de beneficência, as associações recreativas e quaisquer outras instituições sem finalidade lucrativa que admitirem trabalhadores como empregados. São entidades equiparadas ao empregador. Por que o legislador designou essa expressão, meus caros? Em razão de que esses profissionais, que eu acabei de mencionar, eles não se enquadram exatamente no conceito de empresário. Então, por exemplo, eles não exercem uma atividade econômica profissional que é voltada à produção ou à circulação de bens ou serviços, não é? Então, o médico não está ali para... O consultório médico, por exemplo, não é a finalidade de um consultório girar uma produção, uma circulação de bens e serviços. É uma natureza diferente, ele vai prestar apoio, ele vai prestar um serviço de saúde, mas ele equipara-se evidentemente a empregador, porque é uma pessoa jurídica capaz de possuir empregados na sua estrutura. Então, se ele tem a capacidade de ter empregados, é claro que ele, consequentemente, precisa observar as normas do direito do trabalho. Muito bem, pessoal, vamos tratar agora dos princípios do direito trabalhista, os princípios que norteiam o nosso direito do trabalho. São aqueles, meus caros, a serem observados nas relações, que são complexas em muitos casos, entre o empregador e o empregado. São eles: o princípio da proteção, que se subdivide em 3, dos quais eu falarei daqui a pouco um por um, o princípio da irrenunciabilidade de direitos, da continuidade da relação de emprego, o princípio da primazia da realidade, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva e, por fim, o princípio da intangibilidade salarial. Não se preocupem, todos eles estão no caderno didático e eu falarei um por um para vocês a partir de agora. Meus caros, o princípio da proteção, ele apresenta na sua estrutura 3 subprincípios. O primeiro subprincípio, chamado indúbio pro operário, que no latim representa em dúvida a favor do operário, estabelece que quando houver diversas interpretações para uma mesma norma, então 2 análises diferentes sobre uma mesma norma, será aplicada a interpretação que favoreça ao empregado. Então o empregado será favorecido por aquela interpretação X.
Outro subprincípio fundamental é o da aplicação da norma mais favorável, por meio do qual entende-se que, em caso de duas normas que conflitarem entre si, norma A e norma B não estão se casando, preponderará, claro, a norma jurídica que for mais benéfica ao trabalhador. No direito do trabalho, meus caros, não há hierarquia de normas. Inclusive é um tema que já trabalhamos em aulas anteriores. Aplica-se a norma mais interessante ao trabalhador, a norma mais favorável a ele. Ou seja, repito, em caso de normas diferentes que tratem de uma mesma situação, não há qualquer dúvida, a norma mais interessante, a mais benéfica ao empregado é a que será aplicada. Portanto, nada impede que uma convenção coletiva, por exemplo, ou um estatuto de uma certa empresa, possa estar no ápice dessa pirâmide. Porque essas normas aí, convenção, acordo coletivo, estatuto, não têm aplicação sobre todos os trabalhadores, mas apenas aos sujeitos que a elas se submetem. Então, somente serão aplicáveis as relações trabalhistas que envolvem uma certa empresa e seus empregados. Então, por exemplo, uma convenção coletiva entre empregados, empregadores e o sindicato da categoria de hotelaria, por exemplo, apenas se aplicará àquela categoria específica. Pessoal, o princípio da condição mais benéfica, ele trata do quê? Ele diz respeito a uma norma pré-existente que foi substituída por uma outra nova norma e que traz condições menos favoráveis aos trabalhadores. Então, uma norma, em regra, não pode retirar direitos do trabalhador. Prevalece, então, a condição anterior, que, por sua vez, era mais benéfica ao empregado. Então, norma nova, se for maléfica ao empregado, não será utilizada. Prevalece a norma antiga, ainda que anterior. Essa é a ideia. Então, a norma nova não é porque ela é nova, não é porque ela é uma novidade, que ela será a norma, no final das contas, utilizada. Além desses, pessoal, conhecemos também o princípio da irrenunciabilidade dos direitos, que também é tido por um outro nome, que é o da indisponibilidade de direitos, que possui grande importância na proteção dos direitos do empregado, porque muitas vezes o que acontece? Esse último, o empregado, ele é coagido pelo empregador, ele é ameaçado, chantageado, a renunciar a direitos e, consequentemente, reduzir os custos da atividade. Então, os estudiosos trabalhistas, a doutrina trabalhista, ela atua com duas categorias de direito nesse caso específico. Os direitos chamados irrenunciáveis, exemplo, trabalhador algum, pessoal, pode renunciar a férias, por exemplo, a um aviso prévio. Nenhum trabalhador pode dizer assim, não quero férias. É um direito irrenunciável. Não pode ele individualmente firmar um acordo que reduza seu salário. Outro exemplo, ele não pode recusar o uso de equipamentos de proteção individual numa obra, por exemplo, porque são equipamentos que, se não utilizados, submetem a sua saúde, a sua vida a um grande risco, dentre outras circunstâncias. Por outro aspecto, os direitos renunciáveis são aqueles em que cabem em situações de negociação coletiva. Para vocês terem uma noção mais clara, eles estão mencionados no artigo 7º da Constituição Federal, aqueles em que é permitido ao trabalhador renunciar a esse ou a aquele direito. De outro prisma, o princípio da continuidade da relação de emprego nos aponta, meus caros, que havendo uma rescisão do contrato de trabalho, o fim do contrato, caberá ao empregador, e tão somente a ele, provar que não foi ele que dispensou o empregado, mas sim que o empregado pediu a demissão voluntariamente. Então, a lei brasileira trabalhista, ela atua com um grande princípio. O emprego precisa seguir, a continuidade precisa ser incentivada. Já pensou se nós tivéssemos empregos que demissão e novos empregos e demissão, haveria um caos continuado. Então, é muito claro que, com base no princípio da continuidade da relação de emprego, o ônus de provar o término do contrato de trabalho, quando negadas a prestação de serviço, quando acontece a despedida, o despedimento do empregado, o ônus é do empregador.
ele tem que comprovar a realidade dos fatos, porque a continuidade da relação de emprego ela é um elemento que constitui uma presunção favorável ao empregado. Favorável. É outra situação que protege o empregado. Se há uma necessidade de quebrar o contrato, que o empregador mostre o motivo dessa quebra. Outro princípio importantíssimo, meus caros, o princípio da primazia da realidade, que serve para orientar o juiz na solução de conflitos entre fatos declarados por documentos escritos e os reais, que são os fatos realmente que de fato aconteceram. Os fatos reais, eles são provados na justiça através de várias formas, testemunhas, documentos escritos, a confissão de alguém. Então, para o direito do trabalho, os fatos mais importantes são aqueles que se sobrepõem à forma. Então, fato é mais importante do que ajuste formal, por exemplo. O que eu quero dizer com isso? O fato concreto narrado numa audiência, por exemplo, ele supera o que está no contrato de trabalho. Vou dar um exemplo muito rápido. Existem, nas agriculturas pelo Brasil afora, empregadores que contratam cortadores de cana e elaboram um contrato de estágio, como um estágio de estudante, por exemplo, em universidade. Então você contrata o cortador de cana, diz que ele trabalha 4 horas por dia, recebe um valor X e não é verdade. Ele trabalha mais de 12 horas por dia, em condições subhumanas. Então, numa eventual ação judicial, prevalece a veracidade e não o que está escrito naquele contrato fraudulento, naquele contrato mentiroso. Continuando, na análise de questões trabalhistas, você sempre tem que observar a realidade do fato. O aspecto formal é meramente secundário. O fato precede a forma, ou seja, a verdade real, resumindo, prevalece sobre a verdade formal, por exemplo, de um documento, de um cartão de ponto, dentre outros documentos que vocês sabem, podem ser documentos fabricados de maneira a criar uma má-fé em relação à justiça. O princípio da inalterabilidade contratual lesiva, pessoal, ele traz a seguinte noção. É naturalíssimo que ao longo do contrato de trabalho aconteçam mudanças, e mudanças são muito correntes nessas relações. As condições de trabalho podem mudar, a função de uma pessoa, o salário, evidentemente, pode ser diminuído ou aumentado, a jornada de trabalho pode ser alterada. Enfim, as alterações no contrato de trabalho, que vale dizer o seguinte, somente serão aceitas, somente serão lícitas, se decorrerem de um acordo, de um mútuo conhecimento entre empregador e empregado. E ainda assim, não podem acarretar prejuízos ao empregado. Não pode haver, claro, qualquer prejuízo à parte mais frágil da relação. Então, somente são permitidas por lei alterações que tragam benefícios aos empregados. Alterações que nasçam para causar prejuízo ao empregado, elas são abolidas, não são admitidas. E, por fim, o princípio da intangibilidade salarial nos aponta que, em regra, os salários não podem ser reduzidos, não é uma norma absoluta, ela comporta certas exceções, normalmente existentes em convenção ou acordo coletivo, vale você conferir também na apostila, no caderno didático e na própria Constituição, no nosso artigo 7º, lá existe a exceção a essa regra. Vale ressaltar também, pessoal, outras duas particularidades importantes da Justiça do Trabalho. Primeiro, que a sua estrutura é dividida em Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e varas especializadas do trabalho. Vocês irão se recordar da aula passada, quando eu trouxe o esquema do judiciário. Essa é a primeira lembrança importante. Estudem sobre ela no caderno didático. E o outro lado é que um dos principais elementos de constituição da relação de emprego é o contrato de trabalho. Claro que a carteira de trabalho é outro instrumento fundamental, mas o contrato de trabalho é essencialíssimo. Nada mais é do que um negócio jurídico, tácito ou expresso, verbal ou escrito, em que a pessoa física, o empregado, obriga-se a prestar serviços a uma pessoa física ou jurídica, que é o empregador,
naqueles requisitos que nós trabalhamos agora há pouco. A não eventualidade, então não pode ser um trabalho vez por outra, precisa haver uma habitualidade naquela prestação. O elemento da subordinação, alguém precisa comandar o seu trabalho, é regra de ouro do processo de trabalho. A pessoalidade, então o empregado não pode se fazer substituir por outra pessoa e, evidentemente, óbvio, mediante pagamento de salário como contrapartida, como recompensa por aquela prestação de atividades. Meus caros, última parte de nossos estudos se direciona às análises genéricas sobre um outro ramo essencial ao direito público brasileiro, que é o nosso direito tributário. Trata-se, pessoal, o direito tributário de um ramo autônomo, um ramo independente da nossa ciência jurídica, que tem por grande objetivo a instituição, a arrecadação e a fiscalização dos tributos. O direito tributário disciplina todas aquelas relações existentes entre o Estado, enquanto ente público máximo do país, e todos os contribuintes, que são os particulares. Qual o objeto dessa relação entre Estado e pessoas particulares, os contribuintes? O pagamento de tributos. O Estado, nesse caso específico, atua, funciona como sujeito ativo. Ele exige o pagamento de tributo, o que caracteriza a obrigação de fazer, enquanto que o contribuinte é o sujeito passivo nessa relação. Lembrando que a tributação no Brasil, ela só pode ser desenvolvida, ela só pode ser implementada através da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, cada um com os seus tributos específicos. A União, por exemplo, só ela pode instituir o imposto de renda, os estados, somente eles podem instituir o IPVA, os municípios e o Distrito Federal, nesse caso, somente poderão instituir o IPTU, por exemplo, dentre outros impostos. Qual seria, meus caros, o conceito ideal de tributo? Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela possa se exprimir e identificar, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída mediante lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. É claro que eu vou destrinchar para vocês esse conceito, então vamos juntos. Por que prestação pecuniária? Porque, meus caros, o tributo ele é pago em moeda, evidentemente, e é obrigatório o seu pagamento, de curso forçado. Ou seja, o pagamento em reais, que possuem curso legal e poder liberatório em todo o território nacional. Prestação pecuniária compulsória, acabei de frisar, além de obrigatoriamente ser pago em reais, tem que ser pago. Então é um dever jurídico de prestar o tributo imposto pela lei. A vontade das partes de não pagar é ignorada. Não há como você se livrar de impostos. Ou seja, é obrigatório pagar os seus tributos. Não constitui sanção de ato ilícito. Por que, meus caros, essa consideração? Porque o pagamento do tributo, ele não decorre, ele não se origina da infração de uma lei. Ou seja, o tributo não é multa. Tributo não é multa que você vai lá e paga porque você infringiu alguma norma. A multa nasce, sim, de algo ilícito, de uma atitude ilícita. Você paga porque praticou um ato ilícito, estacionou em um local indevido, por exemplo. O tributo não é assim. O tributo ele tem uma finalidade arrecadatória. Ele quer arrecadar, ele quer criar caixa para o Estado. Enquanto que a multa tem finalidade de prevenção e sanção. Então, cuidado com essa diferença. O Estado tributa para atingir os seus fins, por um lado, e a multa visa tirar os infratores da ideia de infringir a regra. A multa ela visa desestimular os infratores. O Estado não quer desestimular ninguém, ele quer atingir os seus fins próprios, ou seja, recolher impostos para, por exemplo, investir em áreas educacionais, da saúde, de estradas e etc. Não importa se os rendimentos
que você obtém são lícitos, correto? Não constitui ato ilícito, ou seja, não importa se a sua atividade é ilícita. Por exemplo, os bicheiros, né, o jogo do bicho, o praticante do jogo do bicho, ele tem que pagar imposto de renda normalmente, porque eles ganharam renda, eles receberam renda. E por fim, na finalização do conceito, o tributo é obrigatoriamente instituído por uma lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, porque, é claro, a autoridade fiscal precisa agir exatamente conforme a lei lhe ordena. Então, o agente que vai cobrar um imposto, um tributo, ele não pode, por exemplo, tornar algo constrangedor para aquele que deve o imposto. Então, ele tem que agir conforme a lei. A lei proíbe qualquer prática constrangedora, qualquer prática vexatória na cobrança de tributos. Aquele agente, se agir assim, acaba ali respondendo penalmente ou administrativamente também. Muito bem, pessoal, nós construímos uma verdadeira trajetória por essas 4 aulas sobre todos os temas do caderno didático, alguns com mais detalhes, outros com menos detalhes, devido ao tempo, devido à necessidade também. E da minha parte eu só tenho que agradecer a todos e todas pela dedicação, né, por assistirem às aulas com tanta atenção, como eu sei que vocês têm assistido, e principalmente pela escolha que vocês fizeram ao escolherem como base de ensinamento, como aprendizado para a vida, o nosso Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Então, parabéns pela iniciativa, estudem muito, e nós, equipe do Instituto, estamos à inteira disposição, sempre às ordens. Sucesso sempre, um grande abraço e até a próxima.